Olá, queridos professores, queridas professoras. Estamos aqui para mais um encontro de inclusão. No Instituto Legos, tenho o prazer de apresentar a vocês hoje um tema muito importante. Sou a professora Antônia Maria Nakayama e hoje eu quero contar uma história para vocês. A história do Patinho Feio. Você conhece? Quem que não conhece esse lindo conto de fada? Bem, o Patinho nasceu em uma família em que ele era considerado diferente. Embora a mãe o tratasse de maneira igual a todos os outros, não era a mesma situação que ele vivia com os outros patinhos, seus irmãos, e com os outros animais daquele quintal. Então, ele resolveu fazer sua trouxinha e sair pelo mundo. E, nesse mundo, encontrou diversas dificuldades que teve que enfrentar. Até que, em um lago, encontrou um cisne, olhou para a água, se identificou e se percebeu como um cisne. Então, o que vamos tratar hoje? De literatura infantil? Seria ótimo, mas o tema que escolhi é exatamente o patinho que não é feio, ou como a escola constrói o conceito de criança com dificuldade de aprendizagem. E já peço a vocês que façam uma reflexão. Dificuldade de quem? De aprendizagem, de ensinar. Sem dúvida, alguns alunos têm mais dificuldades, têm um ritmo diferenciado para aprender. Mas e o ensino? Como é que está? Para quem está direcionado? Será que o ensino está direcionado ao aluno normal? Isso é, aquele que é considerado normal porque faz a lição, mostra para o professor ou a professora aquilo que ele fez, participa, é organizado, recebe a atenção dos pais, compete pelo lugar de bom aluno. E, inclusive, nós, muitas vezes, na sala de aula, agrupamos os alunos a partir dos seus desempenhos diferenciados uns dos outros. E, inclusive, evitamos que entre eles haja troca de conhecimento. Tratamos de ter uma avaliação que aponta o erro, evidencia o mau desempenho e classifica a partir do resultado. Para Vygotsky, a deficiência ou dificuldade não é a maior questão ou problema, porque há sempre o mecanismo de compensação. Mas o que fica no meio, o sentimento de inferioridade, esse sim é o problema. E para que haja a equação do sucesso, temos que tirar esse sentimento do meio, do caminho dessa criança, desse jovem que está em processo de aprendizagem. Como fazer? O que precisamos, em primeiro lugar, é identificar que a cada dificuldade há também uma facilidade. Há uma necessidade, sim, de atenção especial para determinada criança. E podemos verificar que, dessa maneira, há possibilidade de aprendizagem. E, inclusive, junto a uma deficiência, a mesma criança que tem uma deficiência pode ter um talento em outra área. Bem, o caminho para socorrer, para oferecer possibilidades de desenvolvimento,
é o caminho construído por meio da zona de desenvolvimento proximal, aquela na qual o aluno consegue realizar a tarefa solicitada desde que tenha ajuda. Ajuda de que maneira? Ajuda do adulto, ajuda do colega, ajuda de um material específico para que ele consiga realmente fazer aquela atividade. Temos a zona de desenvolvimento real, que é quando aquela atividade o aluno consegue fazer perfeitamente sozinho. A zona de desenvolvimento potencial, que é aquela em que ele ainda não consegue ter bom desempenho, mesmo com apoio, que nunca sabemos qual é o potencial daquele aluno, porém, nós podemos atuar na zona do meio, na intersecção, naquela chamada proximal por Vygotsky, porque nessa, sim, o aluno consegue realizar a atividade com ajuda. Então, Vygotsky diz que a boa aprendizagem é aquela que precede o desenvolvimento e permite sua reprodução, porque opera nos níveis superiores da zona de desenvolvimento proximal, sobre as conquistas ainda em aquisição, em colaboração com o outro. E aí, sendo assim, com essa ajuda, o aluno consegue ressignificar a sua potencialidade de aprender e também de ressignificar o mundo e sua presença nele. Mas a educação requer implicação, um compromisso do professor, da professora, com a aprendizagem de todos. O desejo de aprender não induz diretamente ao desejo de saber, isto é, o desejo de saber não induz diretamente ao desejo de aprender, isso mesmo, porque requer esforço e disciplina. Muitas vezes, a questão da não aprendizagem ou da dificuldade está justamente no aluno não conseguir fazer o esforço, e ele precisa de ajuda para conseguir fazer. O compromisso com a sua própria aprendizagem, isto é, nas competências que são necessárias serem desenvolvidas, é que está toda a problemática dessa questão. E o aluno necessita, sim, de apoio para que consiga assumir esse compromisso, acreditando na sua possibilidade de aprender. Mas como eu posso fazer para atender todos os alunos e alunas de modo a estimular o seu desenvolvimento, evitando a criação do patinho feio? Então, vou dizer para você 10 situações que podem facilitar a promoção do aprendizado de cada aluno e cada aluna para que seja promovido o seu desenvolvimento. E essas são atitudes, são possibilidades de ações na gestão da sala de aula. A primeira, manter a liderança. Paulo Freire dizia: minha autoridade circulava em meio à liberdade das crianças. O aluno precisa, sim, de liberdade, mas desde que essa liberdade esteja em sintonia com sua responsabilidade. É muito importante para conseguir que essa autoridade e essa liberdade estejam conciliadas, que o grupo classe seja uma comunidade, em que os alunos percebam que atender às regras combinadas facilita essa convivência. Então, a liderança há de ser múltipla, com o objetivo
de ser alcançado uma evolução, um desempenho cada dia melhor de todos os alunos. E, para isso, é necessário coordenar as tarefas, fortalecendo esforços, suportes, estimulando o grupo a buscar informações e a solicitar opiniões. É necessário também regular situações difíceis que sempre acontecem, seja com aquele aluno que tem um transtorno de conduta, seja somente na medida em que se compreenda a natureza da dificuldade vivida pelo aluno e qual é a intervenção mais correta naquela situação. Ou a gestão da classe, para favorecer a identificação do tempo e os limites necessários à ação. E ainda a dimensão simbólica, com múltiplas influências. Por exemplo, a história do grupo é a tela de fundo a que se pode recorrer como força reguladora. Pode-se rememorar problemas e como foram resolvidos. A segunda ação, incentivar a autonomia. Como? Partilhar a responsabilidade na consecução das tarefas e organização da sala. Há inúmeras ações que podem ser feitas nesse sentido. Possibilitar independência e escolhas. Introduzir atos de interrogação para a turma toda, regulando o que o aluno diz, utilizando sugestões dos próprios alunos e até estabelecendo relações entre as falas de uns e outros. Terceira ação, envolver aprendizagem de sentido. Toda criança é capaz de aprender se assim acreditar. Para isso, para que ela acredite na sua possibilidade de aprender, a criança precisa realizar com sucesso a tarefa que lhe foi destinada, mesmo que seja uma tarefa dividida em pequenas partes, sendo necessário elogiar pequenas conquistas, sempre evidenciando o que já aprendeu e o que resta aprender. Enfim, educação e sentido devem estar juntos. Ensinar o conceito daquele dia, ensinar que é capaz de aprender. Só assim a criança vai para casa feliz, para no outro dia voltar acreditando que é capaz de aprender. Resgatar a história de vida pode ser uma ação muito interessante para criar atividades que a própria criança se envolva, se identificando as várias situações que já viveu, reverenciando o seu passado, se posicionando no presente a partir de um conhecimento da própria história. Às vezes não é muito fácil trabalhar com história de vida. Eu reconheço que há dificuldades. O professor, a professora, há de ter aí um jeitinho muito especial, deixando de falar ou de exigir que o aluno conte coisas da sua vida, se não quiser contar. Aos poucos, espontaneamente, eles podem tomar gosto por essa atividade. Administrar o tempo talvez seja uma das dificuldades maiores de um professor, de uma professora em sua sala de aula. É necessário construir e manter a rotina do dia, escolhendo atividades significativas, desafiadoras, que não estejam em excesso nem em falta, explicitando os objetivos daquela atividade, definindo o material necessário e apoiando os alunos na sua organização, da sua carteira, do seu espaço, da sua mochila, ajustando o ritmo e verificando a contenção de tudo isso. Sexta atividade, planejar para a classe real
De nada adianta eu trazer uma atividade maravilhosa, mas que eu não vou conseguir realizar com aquela turma naquele momento. É necessário praticar um revezamento entre atividades orais, escrita, desenhos e, principalmente, trazer uma atividade principal e, em seguida, uma relaxante, uma atividade em grupo, uma atividade independente, uma atividade de rotina que todos saibam fazer e, depois, uma atividade desafiadora. Variar o método a partir de diferentes estilos de aprendizagem. Há aquele que aprende de maneira linguística, outros têm uma habilidade maior espacial ou lógica matemática, enfim. Quando eu vou variando o método, eu posso atingir um ou outro aluno o mesmo conceito, eu posso trabalhar de diferentes maneiras, inclusive introduzindo níveis de dificuldade na mesma atividade, para poder atingir de maneira diferenciada aquele que tem um ritmo maior ou menor. Em alguns casos, a sétima ação, é necessário mobilizar recursos específicos, principalmente para aqueles que têm uma deficiência sensorial. Então, eu posso usar recursos especiais sonoros, visuais, buscar apoio especializado e tecnologia especial, enfim, envolver os alunos em ambiente de aprendizagem, porque eles, acreditando no seu potencial e tendo um recurso de acessibilidade ao seu dispor, poderão realizar as atividades com sucesso. Oferecer apoio. O que diz Vygotsky? Aquilo que uma criança consegue fazer com a ajuda de outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinho. Às vezes, evitamos o apoio específico para um determinado aluno, acreditando que ele vá se acostumar e sempre precisar desse apoio. Mas o que ele consegue fazer hoje com apoio, ele pode fazer sozinho amanhã. E se ele não receber esse apoio hoje, amanhã ele pode não conseguir fazer sozinho. Nesse caso, é muito interessante que eu ofereça instruções em pequenos passos, com apoio escrito, diminuindo o nível de dificuldade, se for necessário, reduzindo atividades escritas, dando sugestões ou dicas extras, reduzindo instruções. Se há alguma coisa que o professor sabe na sua sala de aula, é qual é o aluno que não está conseguindo realizar a atividade com sucesso. Então, ele pode planejar momentos em pequenos grupos, individuais, em projetos diversificados, para achar um tempinho para aquele aluno naquele dia. Na preocupação ou ação do professor, propor atividades colaborativas, afinal, todos aprendem mais quando aprendem juntos, que haja circulação da informação, que haja apoio espontâneo, que haja uma mobilização de apoio entre os alunos, definição de diferentes oportunidades de ações nos trabalhos em grupo. Eles podem estar em grupos, um faz uma coisa, outro faz outra. Um escreve, outro desenha, outro explica, outro cola figura, todo mundo participa, cada um com suas capacidades, potencialidades, dons, talentos, sendo encorajados a aprender e a prestar apoio ao colega. Por fim, uma ação que muitas vezes se esquece é o incentivo aos talentos especiais. Afinal, o não desenvolvimento dos talentos e habilidades representa um desperdício educacional. O que se pode fazer? Construir projetos que envolvam os alunos,
distribuir as tarefas pelo interesse e talentos, identificar quais as áreas de talentos que podem ser capacidade de interesse geral, criatividade, expressão verbal, talento psicomotor, psicossocial e abstrato, e promover atividades de expressão e aprofundamento dos alunos com altas habilidades, superdotação. Enfim, essa apresentação de hoje promoveu a seguinte reflexão: qual é a história de vida dessa criança? Em qual contexto ela vive? Como é sua família? Qual o lugar que ela ocupa na sua família? Quais facilidades e dificuldades que encontra para seu desenvolvimento? E quais recursos possui, combinados com as necessidades especiais? Aquele que tem uma determinada facilidade e tem uma possibilidade, tem uma dificuldade, tem uma necessidade de apoio especial, tem um talento e também tem uma deficiência. Pode ter deficiência intelectual e um talento para o desenho. Isso acontece. Como a escola pode estimular o desenvolvimento a partir dessas condições? Esse foi o meu recado de hoje. Afinal, só aprendemos aquilo que nossa experiência se torna significativo para nós. Deixo aqui meu contato e vocês fiquem à vontade para enviar um e-mail, um recado no WhatsApp e podemos trocar uma ideia sobre o tema. Esse vídeo disponível no YouTube pode receber o seu like, você pode se inscrever no canal, você pode, inclusive, participar no chat, deixando o seu recado, o seu comentário, gostou, não gostou? Fez sentido para você? Fez você pensar alguma coisa na qual ainda não havia pensado? Se sim, meu objetivo foi totalmente atingido. Estamos aqui nos encontros de inclusão e eu espero que você compreenda melhor aquele seu aluno, um patinho feio, mas um patinho que não é feio, porque, afinal, em nossa ensinagem, podemos fazer alguma coisa por ele, para que ele acredite em sua potencialidade, já que acreditamos também, e que ele possa se desenvolver, se envolver na ação, na tarefa, e se desenvolver à sua maneira, com seu ritmo. Afinal, nem todos são iguais. A diversidade existe e ela, sendo presente em nossa vida, precisa ser considerada. Até mais.